No episódio do Edu Responde dessa semana, iremos falar a respeito de glicemia em jejum em 111. Será que é um valor preocupante? Falaremos também a respeito do leite ninho integral. Será que o diabético pode utilizar sem maiores problemas? E também falaremos a respeito de quando a pessoa está com a glicose alta antes de comer. Ela precisa esperar a glicose baixar para poder fazer a sua refeição? 3 super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, exame em jejum feito no glicosímetro deu 111, é preocupante? E a resposta é que tudo vai depender da atual situação que você se encontra. Você já possui um diagnóstico? É pré-diabética? É diabética tipo 2? Você não possui nenhum tipo de diagnóstico e fez esse exame de uma forma aleatória? A partir dessas respostas, você pode ter um direcionamento agora. Então, eu vou falar sobre essas situações. Se você já possui um diagnóstico de pré-diabetes e a sua glicemia tem dado 111 em jejum, é um valor até aceitável. É claro que o ideal é manter abaixo de 99 miligramas por decilitro, mas 111 também está dentro dos níveis aceitáveis. E a partir desse valor, você também precisa fazer o exame de hemoglobina glicada para verificar se está perto de 5,7, 5,5 e assim por diante. Se você for diabética tipo 2, esse valor é um valor também aceitável. O ideal sempre manter abaixo de 99, perto de 100, então você está dentro dos valores que podem corresponder uma boa hemoglobina glicada. Mais uma vez, é fundamental sempre realizar a glicada para verificar se essa glicemia não tem subido nos outros horários. E agora, que provavelmente é a pergunta que você fez para você que não tem um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, o valor de 111 acende um alerta de que há algo de errado com a sua saúde em relação a um possível diagnóstico de pré-diabetes. Então, o que você deve fazer com esse resultado que você tem? Procurar um médico endocrinologista para verificar o exame de glicemia em jejum no laboratório, fazer o exame de glicemia pós-prandial e também o exame de hemoglobina glicada, para a partir daí saber de uma maneira mais ampla como está a sua saúde. Então, acende um alerta e você pode começar a fazer algumas mudanças aí no seu dia a dia. As principais: melhorar a alimentação onde você precisa melhorar, diminuir o consumo de carboidratos, passar a comer mais legumes, verduras, folhas verdes, comer mais carnes, carne de boi, carne de porco, carne de frango, peixes, crustáceos, e assim você já encaixa um hábito alimentar melhor. Se você é sedentária, não pratica nenhuma atividade física, começar a fazer aquela caminhada. Se está com um pouco de excesso de peso, diminuir esse excesso de peso também é interessante para a partir daí reduzir esses valores. Infelizmente, o que a gente observa muito é que as pessoas acabam deixando para lá. Então, vê esse resultado de 111 e acha que não vai acontecer nada, mas daqui a um ano, por exemplo, a glicose já subiu para 130, 140, 150, 160 em jejum e, infelizmente, vai receber um diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, para você que está com a glicemia um pouco alterada, já comece a fazer as mudanças de hábitos. Se você não foi ao médico ainda, procure um médico endocrinologista para fazer um exames mais apurados, mais aprofundados, e a partir daí reverta ou evite o diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. É muito importante que vocês possam ter essa noção para dessa maneira evitar que você se torne pré-diabético ou diabético tipo 2. Aqui vai um dado muito impressionante. No Brasil, já são mais de 40 milhões de pessoas que são pré-diabéticas e a grande maioria nem sabe que está pré-diabético. Então, é importante fazer os exames de forma
frequente, ou seja, para quem gosta de cuidar da saúde, pelo menos uma vez ao ano, e aí verificar como andam os níveis. Se subir um pouquinho para 110, 111, como seu caso, começar a procurar um atendimento médico e mudar os hábitos aí dentro da sua casa. E a partir daí, evitar esse diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2 no futuro próximo, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, leite ninho integral, o diabético pode? E a resposta é que sim, o diabético pode consumir o leite ninho integral, tanto na forma já líquida, ou seja, na embalagem, quanto o leite ninho integral em pó. Porém, a gente precisa fazer algumas ressalvas aqui. Quando a gente consome um leite integral, ele possui maiores quantidades de gorduras e, consequentemente, tem maiores quantidades de. Então, para você que tem diagnóstico de diabetes, está em processo de emagrecimento ou precisa parar de ganhar peso, você deve escolher as versões desnatadas, tanto o leite quanto o leite em pó. Mas, para você que tem a glicose controlada e quer adicionar um outro ingrediente para o seu dia a dia, para um lanche, para um café da manhã, você pode consumir o leite integral sem maiores problemas, principalmente para você que quer aumentar um pouco o peso ou manter o seu peso do jeito que está. Agora nós vamos avaliar a tabela nutricional dos dois leites, tanto o leite propriamente dito quanto do leite em pó. Então, inicialmente nós vamos verificar a tabela nutricional do leite em pó. Aí você vai ter uma noção básica da quantidade que você pode consumir por dia. Então, nós vamos avaliar 2 colheres de sopa, que vai corresponder a mais ou menos 25 gramas de leite ninho em pó. E essas 25 gramas vão ter 123 calorias, ou seja, uma quantidade considerável. Então, se você misturar com a água, você vai estar aí consumindo 123 calorias, não mais que isso. Em relação à presença de carboidratos, em 25 gramas, nós teremos 10 gramas de carboidrato, uma quantidade aceitável, menos da metade é carboidrato, mas aqui já fica um adendo importante. Não consuma mais que 25 gramas de leite em pó na sua refeição ou por dia. É importante você evitar excessos. Em relação à presença de proteínas, 6,20 gramas é um alimento proteico. Em relação à presença de gorduras, 6,7 gramas. Por isso que eu falei, o leite integral ele possui uma maior quantidade de gorduras. Então, para você que é diabético e quer incluir o leite em pó, aí na sua rotina você pode consumir 25 gramas ao dia, 2 colheres de sopa sem maiores problemas. Agora nós vamos avaliar o leite ninho integral, o leite já pronto. Nós vamos avaliar 200 ml de leite integral, o leite ninho. Nós teremos 118 calorias, ou seja, quase a mesma quantidade, vai corresponder aí de leite em pó, que é 25 gramas, e 200 ml do leite integral. Nós teremos quantidade de carboidratos, 8,8 gramas de carboidratos, ou seja, temos menores quantidades de carboidrato em 200 ml do leite. Em relação à presença de proteínas, 6,20, a mesma quantidade, e gorduras, 6,40, ou seja, um pouquinho menos de gordura no leite já propriamente pronto. Então, respondendo a pergunta, o diabético pode consumir o leite sem maiores problemas, só que deve evitar excessos. Se for consumir o leite integral em pó, não mais que 25 gramas, e se for tomar o leite, não mais que 200 ml. Aí você pode tomar todos os dias sem maiores problemas e ter mais uma opção aí nas suas refeições de café da manhã ou de lanche, tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, eu tenho uma grande dúvida. Se a glicose estiver alta na hora de comer, eu devo esperar ela reduzir para fazer a minha refeição? E a resposta é que você deve sim
evitar consumir mais carboidratos na hora de fazer a refeição. Então vamos citar um exemplo aqui. Você está com a glicose antes de almoçar em 180, ou seja, a sua glicose está bem alta e você quer almoçar, pois está com fome e quer fazer essa refeição. Se você fizer a sua refeição e adicionar, por exemplo, arroz, ou batata, ou mandioca, ou macarrão, a sua glicose vai continuar subindo. Então, isso não é interessante. Porém, se você fizer uma refeição mais leve, ou seja, comer legumes, verduras, folhas verdes, adicionar uma proteína mais magra, como por exemplo um peito de frango, aí você pode fazer a sua refeição sem maiores problemas. A grande questão é, geralmente as pessoas estão com a glicose alta e ainda fazem uma refeição rica em carboidratos. Então a glicose que já está em 180 vai para 200, 220, 240, 260, 280, 300 e assim por diante. Então você deve verificar alguns pontos importantes nessa situação. O que está causando a sua glicose alta antes da sua refeição? Será que você está exagerando nos carboidratos na refeição anterior? Será que os medicamentos não estão dando conta? Então você tem que rever essa situação. Se for os medicamentos, conversar com seu médico. Mas, respondendo à pergunta, o ideal é fazer uma refeição zero carboidratos ou esperar ela realmente reduzir para poder fazer uma refeição com uma quantidade limitada de carboidratos. Não é que porque ela vai cair daqui 1 hora para 120, 140 que você deve exagerar nos carboidratos. Aí você exagera, a glicose vai lá para 200, 220, 230 e isso não é interessante. Então você precisa acertar os valores de glicemia aí nas suas refeições, rever como estão as suas refeições e a partir daí ir melhorando, equilibrando o seu tratamento para evitar situações como essa, tá ok? E esse foi o episódio do Edu Responde dessa semana, onde nós falamos sobre alguns assuntos bem interessantes e se você quer ter uma pergunta respondida aqui por mim no YouTube, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal, respondo de uma maneira mais aprofundada, mais detalhada e assim, a sua dúvida, que também eu tenho certeza que vai ser a dúvida de outras várias pessoas, acaba sendo sanada e assim todo mundo sai ganhando conhecimento e melhorando o tratamento. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe esse vídeo com seu amigo que possa ter dúvidas a respeito de alimentação, a respeito de valores de glicose, pois eu tenho certeza, se você compartilhar, não custa nada e então compartilhe lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma o canal continua crescendo, a gente joga informação para cada vez mais pessoas e todo mundo sai ganhando nessa batalha contra o diagnóstico de diabetes, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos para continuar aprendendo a evoluir o seu tratamento de uma maneira inteligente e que você ganhe cada vez mais saúde e qualidade de vida, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.